Anualmente, desde 1997, Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, escreve uma carta aos seus acionistas, onde além de prestar conta do que está sendo feito na Amazon, ele indica qual é a visão de longo prazo também da empresa. Steve Anderson, que é o autor desse livro, ele estudou a fundo todas as cartas do Jeff Bezos e extraiu 14 princípios de crescimento da Amazon. Um dos principais pontos que talvez tenha feito com que a Amazon crescesse absurdamente nesses últimos anos tenha sido o fato de que o Bezos, ele sempre enxergou os riscos, ele sempre enxergou tomar e aceitar riscos com extrema naturalidade. Jeff Bezos, ele acredita fortemente na cultura da inovação. Então, no DNA da Amazon, sempre a inovação, a invenção, as ideias novas e diferentes, elas vêm antes de tudo. E o Bezos sabe que, obviamente, numa empresa que inova demais, muitas ideias vão dar errado, Algumas vão dar certo, mas muitas vão dar errado. E ele entende que esse é um risco inerente, promove cada vez mais, mesmo sabendo que num ambiente de inovação também muita coisa vai dar errado, Mas aí a ideia é que esses erros acabem ajudando para próximas versões, para próximos produtos, Que isso gere lições que vão ser assimiladas no lançamento de novos produtos ou novas ferramentas no médio e no longo prazo. Um dos grandes enigmas relacionados à Amazon é que ela começou na década de 90 como um e-commerce somente de livros. E o que aconteceu? Tanto na década de 90 quanto na década de 2000, muitos e muitos e-commerces de livros também, que tentaram imitar a ideia da Amazon, quanto também livrarias acabaram fechando. Então, muitos negócios ali que estavam girando em torno de livros tiveram muitas dificuldades para sobreviver. Mas a Amazon não só sobreviveu, como ela virou um dos maiores negócios do mundo. Então esse livro ele tenta explicar um pouco qual é o segredo disso tudo, Quais foram as ferramentas de gestão que fizeram com que a Amazon realmente despontasse no mercado. A Amazon quer ser uma startup eternamente. O Bezos, obviamente, sabe que numa empresa do porte da Amazon atualmente é muito difícil que os processos funcionem como numa startup, mas todos os anos que ele escreve as cartas aos investidores, ele anexa a primeira carta, que foi de 1997, que é a carta do Day One, a carta de quando tudo começou. Por quê? Para dar a noção que a Amazon ela está sempre no primeiro dia, Ela está sempre inventando, se reinventando, inovando e criando novos produtos, novas ofertas e novas soluções. Outra coisa que está entranhado no DNA da Amazon é a obsessão em atender bem os clientes dela, Então a Amazon muitas vezes ela faz escolhas que tendem a prejudicar os resultados de curto prazo se ela souber que isso vai fidelizar o cliente. Isso inclui uma série de ações que ela faz com os clientes para que a satisfação esteja extremamente alta. Uma curiosidade que inclusive nem eu sabia, desde 1997 a loja da Amazon já tem compra com clique, recomendações de produtos baseados nos produtos que você vê e os famosos reviews da comunidade. Então, antes mesmo da década de 2000, isso já estava implementado, Então isso quer dizer que, basicamente, a Amazon realmente ela sempre foi muito obsessiva em tentar entender o que o cliente dela quer. Talvez isso tenha ajudado, muito nessa questão da Amazon ser sempre muito bem vista, Todo mundo confia, recomenda e todo mundo indica a Amazon para os seus amigos comprarem de olhos fechados. Ainda sobre a questão da inovação, na Amazon, se você inovar e errar, não tem punição alguma, Pelo contrário, quem não tenta nunca vai errar, Só erra quem tenta. Então a Amazon tem essa cultura, as pessoas elas são incentivadas a tentar e possivelmente a errar. É claro que em cima dos erros a Amazon entende que os colaboradores, os funcionários dela podem tirar melhorias para que numa outra inovação, num outro produto, aquilo seja utilizado de uma forma boa, por assim dizer. Então, em resumo, a área de pesquisa e desenvolvimento da Amazon é a Amazon inteira. Todo mundo na Amazon tem que fazer parte da área de pesquisa e desenvolvimento. Então todo mundo é totalmente incentivado a dar ideias, a fazer sugestões de melhorias. Inclusive dar alguns exemplos de falhas que a Amazon teve nesse meio tempo. Então, por exemplo, a Amazon criou uma funcionalidade chamada Z-Shops,
onde basicamente ela tentava concorrer com o eBay, com os leilões do eBay, e esse produto ele não deu certo, né? As pessoas por algum motivo enxergavam que a Amazon era um local para você comprar e receber e que o eBay era um local para você dar lance. Então, basicamente, o produto não deu certo. Mas olha que legal, os e-shops foi o embrião para a Amazon criar a Amazon Marketplace, que é o local onde diversos vendedores, né, parceiros, colocam seus produtos e pagam comissão ali para a Amazon e tudo mais. Então foi um produto que deu errado, os e-shops, mas ele acabou sendo utilizado, né, as lições foram utilizadas para desenvolver o Amazon Marketplace, que é um tremendo sucesso até hoje. Outro fracasso absurdo foi o lançamento do Fire Phone. Não sei se alguém lembra do Fire Phone, mas ele era um celular, um smartphone, que ele era desenvolvido meio que para auxiliar suas compras na Amazon, e ele tinha uma amarração com a AT&T. O Fire Phone foi um tremendo fracasso de vendas, né? Não pegou realmente, ninguém queria ele. E só que as lições aprendidas ali ao redor do desenvolvimento do Fire Phone, eles foram utilizados no lançamento do Amazon Echo e da Alexa, né? Então acabou que aquilo foi um fracasso, um sucesso posteriormente no desenvolvimento de novos produtos. Então é mais um exemplo de que a cultura da inovação, ela pode obviamente gerar alguns fracassos, mas ela tende a criar alguns produtos depois ou algumas ideias que vão pegar. Outra grande aposta da Amazon foi o serviço Prime, né? O Prime ele não foi consenso na Amazon. Por quê? Porque o Prime, para quem não conhece, é um serviço de assinatura, né? Onde você paga um valor mensal ou anual e você tem direito a diversos produtos, né? Inclusive produtos muito pequenos, né? Como pasta de dente, produtos realmente minúsculos com frete grátis. E aí você precisava ter uma escala de usuários assinando o Prime enorme para poder o produto fazer sentido, para o produto pro serviço se pagar, né? Então o livro conta que nem dentro da própria Amazon Prime ele foi uma unanimidade, né? Algumas pessoas eram contra, outras pessoas eram a favor, mas que acabou dando certo. E hoje o Prime ele é tão grandioso que ele já inclui o Prime Video, né? Que é mais ou menos como se fosse o Netflix, e também uma parte de livros, de áudio e tudo mais. E inclusive eu assino, né? Então assim, realmente foi um produto que começou como uma aposta, né? Que podia dar certo ou não, e acabou sendo um grande sucesso. Outra aposta absurda da Amazon foi a AWS, né? A Amazon Web Service. Para quem não sabe, é a nuvem pública da Amazon, né? A Amazon foi quem começou essa história de nuvem, né? De nuvem pública. Basicamente, eles tinham uma grande capacidade computacional que ficava sem uso quando a Amazon não estava ali no pico de uso do site dela. Então a Amazon tinha um data center absurdo para, por exemplo, Black Friday, Natal, datas comemorativas, mas quando não estava nas datas comemorativas, o data center dela ficava meio que ocioso. Então qual foi a ideia da Amazon? Olha, por que a gente não aluga, né, esse nosso data center, não aluga os nossos servidores, os nossos storage para outras empresas que precisam acelerar, por exemplo, a parte de desenvolvimento de software, sem se preocupar tanto com essa questão da infraestrutura, né? Então assim, a Amazon Web Service foi um tremendo sucesso, né? Tanto que a Amazon, inclusive o próprio Jeff Bezos conta em uma das cartas que a Amazon passou 7 anos nadando sozinha nesse mercado, até que outros grandes players como Google e Microsoft percebessem que isso ia bombar, e aí começaram, obviamente, a lançar produtos concorrentes. Mas a AWS foi um tremendo sucesso e, mais uma vez, foi uma aposta, né? Ninguém tinha certeza absoluta se o negócio ia pegar. O livro também cita o pensamento de longo prazo do Bezos para o sucesso da Amazon. Então o Bezos ele não é um cara que pensa muito pequeno e que pensa muito em curto prazo. Então ele fez a Amazon para durar gerações, né? Então ele pensa muito lá na frente. Inclusive o próprio Bezos, em uma das suas cartas, né, ele fala que não indica que investidores que não pensem a longo prazo comprem ações da Amazon, porque a Amazon é uma empresa que pensa a longo prazo e ela entende que seus investidores, que seus sócios também devem pensar da mesma forma que ela. Outro ponto que a Amazon é muito obsessiva é em tomada de decisões rápidas. Mesmo sendo gigantesca, o Bezos acredita que a Amazon deve continuar tomando decisões rápidas, né? Tendo aquela ideia e aquele coração de startup.
Então é por isso, por exemplo, que a Amazon ela não utiliza PowerPoints, né? Quando o pessoal vai fazer uma reunião na Amazon, eles não chegam com PowerPoint, com aqueles tópicos e figuras, né? Eles fazem uma espécie de memorando de no máximo 6 páginas, e antes de cada reunião, todo mundo que está ali na sala, que deve ser aí no máximo 8 pessoas, né? É mais uma cultura da empresa de dizer que as reuniões elas têm que ter poucas pessoas para não perder o foco. E aí aquelas pessoas que estão lá, elas leem esse memorando, né? Esse memorando ele conta uma história, então ele explica qual o objetivo da reunião, onde você quer chegar, quais dados foram utilizados para o projeto e por aí vai. Ele conta uma história e aí todo mundo que está na sala lê aquele memorando ali nos primeiros 30 minutos e depois é mais fácil de discutir e de tomar decisões. Então essa ideia é muito mais para deixar todo mundo na mesma página e para evitar aquelas reuniões onde fulano ou cicrano abre o PowerPoint e coloca uns tópicos ali, muita gente fica voando e tal, isso aí acaba atrasando muitas decisões. Então é mais uma situação aí, essa questão do memorando, né, das 6 páginas, que a Amazon e o Bezos eles indicam para que as decisões sejam tomadas mais rapidamente. O livro fala também, como não poderia deixar de ser, do Kindle, né? Então o Kindle foi um grande divisor de águas, foi uma tremenda inovação que a Amazon trouxe, né? Todo mundo tinha que ter o livro físico, e aí para você carregar esses livros físicos realmente era um problema. Às vezes você tinha que viajar para levar 2, 3, 4, 5 livros, era complicado, né? Então o que foi que a Amazon fez? Trouxe um dispositivo onde a sua leitura não cansa e que você consegue carregar milhares de livros dentro dele. Então isso realmente revolucionou o mercado editorial. É claro que isso não acabou com os livros físicos, né? Os livros físicos eles ainda existem e tem uma parcela muito grande de pessoas que só gosta de ler em livro físico, mas realmente o Kindle veio para revolucionar realmente o mercado. Outro ponto que é citado pelo menos umas 2 ou 3 vezes no livro é o processo de recrutamento da Amazon. Então o Jeff Bezos acredita que o recrutamento ele é o início de tudo. Então o nível do recrutamento na Amazon, o nível de admissão de pessoal na Amazon ele é muito alto. Basicamente, as pessoas que fazem a seleção na Amazon, elas precisam, primeiro, ter a admiração pelo candidato ou pela candidata, e segundo, eles precisam achar que aquela pessoa vai subir o nível da equipe ou do time que ela vai entrar depois de ser contratada. As cartas de Bezos se dividem em 14 princípios, né, de crescimento e desenvolvimento, tirados realmente das cartas que o Bezos escreveu. Então o autor vai nas entrelinhas e procura extrair cada lição daquilo tudo ali. E é um livro que eu indico, é um livro que te traz muitos insights, é muito interessante para você entender como uma empresa de sucesso funciona, né? E entender algumas ideias e modelos de gestão mais modernas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um grande abraço e até a próxima.